Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Aqui nesse trecho, no versículo 18, nós temos um versículo-chave dessa carta de Paulo aos Coríntios, que é justamente a palavra da cruz, loucura para os que se perdem, e poder de Deus para os que são salvos. Essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque justamente na sabedoria humana, pelo seu próprio conhecimento, o ser humano busca dentro de si as respostas e acaba não conseguindo compreender as coisas de Deus. Então, quando vem algo de Deus, lhe parece ser louco, lhe parece ser diferente, lhe parece ser estranho, né? Mas para aqueles que são salvos na cruz de Cristo, então essa palavra da cruz, ela é um poder de Deus, né? E no versículo 21, é interessante que o mundo em sua sabedoria, o ser humano na sua própria sabedoria, firmado no seu próprio conhecimento, ele não conheceu a sabedoria de Deus. E não consegue conhecer a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é transmitida de uma forma diferente, como é falado nesse versículo, através da pregação. E ele fala que essa pregação é uma loucura, né? Justamente porque o homem não consegue compreender as coisas espirituais. Então, é pela pregação que a sabedoria de Deus pode se tornar conhecida. Como um versículo em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, não é mesmo? E ele fala que os judeus pedem sinal. Os judeus são a nação dos sinais. Nós vemos nos relatos bíblicos as profecias e o próprio Cristo sempre fazendo muitos milagres e com sinais e prodígios maravilhosos para que a nação de Israel pudesse compreender que aquela mensagem acompanhada por sinais e por prodígios, por milagres, vinha de Deus. E também que aquele mensageiro era enviado de Deus. Então, os sinais, eles avalizavam, assinavam embaixo, era como Deus assinando embaixo, dizendo assim, ó, esse mensageiro e essa mensagem são minhas, né? Deus dizendo, eu estou enviando essas mensagens. Então, os judeus pedem sinal para compreender que essas coisas vêm de Deus. Entretanto, eles não compreenderam o grande sinal da ressurreição de Cristo. Os gregos buscam sabedoria. E o mundo grego era a língua no mundo era a língua grega, através do império de Alexandre o Grande, antes do Império Romano. Ele disseminou a língua grega pelo mundo. Então, o mundo grego é o mundo gentil, as nações, todas as demais nações buscam sabedoria, ou seja, buscam o conhecimento no próprio homem, né? Dentro de si mesmo, não em Deus, dentro do homem. E nós vimos 3 grupos citados aqui nesse trecho, que é a Igreja de Deus, os judeus e os gentios. Ou seja, tem os judeus, que são aquela nação que Deus
escolheu através de Abraão para tratar com eles. Todas as demais nações são os gentios, mas aqueles que creem em Cristo, pela loucura da pregação da cruz, então são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E ele fala que todos aqueles que são chamados, independentes de serem judeus ou gentios, agora são parte do corpo de Cristo. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, né? E a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Então, o Senhor, ele confunde o ser humano na sua própria sabedoria para que nós não consigamos encontrar a Deus por nós mesmos. Porque nada do que nós possamos fazer, ou falar, ou pensar, pode nos conduzir a Deus. Quando nos firmamos em nós mesmos, apenas vamos encontrar distanciamento de Deus. Mas quando voltamos os nossos olhos para a cruz de Cristo, porque esse é o ponto inicial onde nós passamos a compreender e podemos compreender a sabedoria de Deus, quando aceitamos a fé, por fé, que Jesus Cristo morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, derramou o seu sangue no nosso lugar, quando compreendemos que cada um de nós éramos para estar pregados naquela cruz e não Cristo, não é mesmo? E aí Efésios 1:13 vai dizer que nós ouvimos essa boa notícia, cremos e recebemos o selo do Espírito Santo, a garantia dessa salvação. E a partir daí, então, nós passamos a ficarmos ricos, como o versículo 5 de 1 Coríntios 1 fala, ricos em palavra e conhecimento, conhecendo a sabedoria de Deus. Mais à frente nós veremos que o porquê disso, porque agora com o Espírito Santo em nós temos a mente de Cristo. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.